Gente, não dá para começar esse vídeo de outra forma a não ser falando de Bright White e de Monsalve. Que atuação desses dois jogadores. A gente vê o Grêmio jogando bem contra o Cuiabá, ganhando fora de casa e não tem como pensar em outra coisa. Imagina se o Monsalve tivesse entrado contra o Corinthians meio de semana. Será que a história seria a mesma? Que jogador! Aquela sequência de dribles do Monsalve que deu origem ao primeiro dos gols do Bright White, que jogadaça! O Monsalve apresentou técnica, refinamento técnico, visão de jogo, qualidade no passe, boa chegada à frente, isso que hoje ele nem finalizou tanto, até finalizou mais semana passada contra o Atlético Paranaense. Que jogador Miguel Monsalve, em 2 jogos, ele já tem gol, ele já tem assistência e ele já bota uma pulga atrás da orelha do Renato, entre ele e o Cristaldo pro jogo do meio de semana. Eu sou fã do Cristaldo, tá? Eu gosto muito do Cristaldo, mas o Monsalve, do jeito que ele tá jogando, é claro que ele bota a pulga atrás da orelha do Renato. Será que daqui a pouco não vale uma aposta de começar o jogo com o Monsalve aproveitando o momento do jogador? Cara, eu confesso que eu tô assim, ó, impressionado com esse início, com esse começo do Monsalve no Grêmio. O brabo é lembrar que ele ficou no banco 4 partidas sem entrar, né? Inclusive nas 2 decisivas contra o Corinthians. Seria muito diferente se o Monsalve estivesse em campo. Bright White, enquanto isso, gente, vão deixando o like no vídeo, tá? Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista, e tô aqui sempre, diariamente, falando das coisas do Grêmio com vocês. Estamos aqui no vídeo pós-jogo de Cuiabá 1, Grêmio 3, com grande atuação do Monsalve e grande atuação do Bright White. Aliás, a dúvida para os comentários aqui embaixo. Comentem, para vocês, quem foi o melhor em campo? O Monsalve ou o Bright White? Pode jogar nos comentários aqui embaixo. Bright White, cara, que espírito de luta, de vibração no campo ofensivo. Ele deu volume de jogo ao Grêmio, ele deu amplitude quando tinha que dar, ele alargou o campo quando tinha que alargar, ele afundou entre os zagueiros quando tinha que afundar, ele saiu, ele fez pivô, ele cabeceou, ele fez gol, até gol contra ele fez sem querer. Claro, todo gol contra sem querer. Que atuação, que estreia do Bright White, sabe? Um jogador com vontade, um cara inteligente, que tenta antever a jogada, que busca o passe, que busca o tabelamento, que entende o movimento do jogo ao redor dele e busca se encaixar nesse movimento. Se a jogada pede um tabelamento, ele dá o tapa e se apresenta. Se a jogada pede um contra-ataque, ele movimenta na frente buscando espaço futuro. Se a jogada pede a conclusão, ele tá ligado para a conclusão. O segundo gol dele, que foi o terceiro do Grêmio, ele cabeceia forte. Forte, o goleiro faz uma baita defesa. E ele não é aquele cara que cabeceia e o goleiro pega e ele fica esbravejando, dando soco no chão, se lamentando. Não, ele foi atrás para pegar o rebote. E no rebote, aquele gol é de quem tem recurso, tá? Porque ele bate firme na bola, bate pesado, bate com raiva e bate sem ângulo. E de perna esquerda, que nem é a boa. Eu fiquei assim, ó, muito satisfeito com a estreia do Bright White. Tá liberado o comentário aqui embaixo, mas eu já dou o meu voto. Pra mim, Bright White melhor em campo, mas o Monsalve ali, ó, pertinho, junto dele. Como é que o Grêmio jogou? O Grêmio jogou em 4-2-3-1, tá? Abrindo o setor de meio campo, o Vijaçante junto do PP, aliás, PP pra mim, pior jogador do time, PP, o Zé Guilherme, que entrou mal pra caramba, e o Kaique naquele quase gol contra que ele fez, pelo amor de Deus, esse goleiro Kaique, tá? Mas tirando esses 3, o PP, o Zé Guilherme e o Kaique, cara, o Grêmio teve várias boas atuações, o João Pedro foi bem, Natan Felipe, tá? Natan Felipe e Gustavo Martins, outro jogo muito bom dessa dupla de zaga, mais jovem, com mais vitalidade, com mais condicionamento físico. Os dois já tinham ido muito bem contra o Atlético Paranaense, Gustavo Martins e Natan Felipe, e foram bem de novo, tá? E é jogo de Série A de brasileiro. Eu gostei muito dos dois, do Gustavo e do Natan. Na esquerda, o Fábio meio deslocado, jogando descontado, se machucou no comecinho do jogo, mas depois que entrou o Zé Guilherme, piorou. No meio, Vijaçante, bem como sempre, se movimentando, um cara intenso, um cara muito móvel no meio campo. O PP eu achei que jogou muito mal. Monsalve acabou com o jogo. Na frente, Bright White acabou com o jogo. O Edenilson pela direita foi bem. Primeiro gol do Grêmio, por exemplo, é uma trama de Bright White para Edenilson. Edenilson, Bright White.
Aí ele chuta, o goleiro pega, dá na trave e o Gustavinho pega o rebote. Então o Edenilson também tem participação importante nessa vitória do Grêmio. E na esquerda o Gustavinho começou bem, fazendo gol, mas caiu muito de produção no segundo tempo. Eu gostei muito da escalação quando eu vi e estava na transmissão da Rádio Imortal falando sobre isso, tá? A escalação me agradou. Por quê? Porque tem vários jogadores ali com potencial para titularidade. Não são todos, claro que não são, mas tem alguns que se apresentam para o torcedor e para a comissão técnica como boas possibilidades. Monsalve, Bright White ou até mesmo os zagueiros, cara, tanto o Gustavo Martins quanto o Nathan Felipe. Talvez não para titularidade assim numa Libertadores, mas eles estão mostrando que com sequência eles podem render e podem jogar bem. Também gostei que o Renato colocou alguns titulares para a partida, o João Pedro e o Vijaçante especialmente. No segundo tempo entrou o Cristaldo, quer dizer, não foi um time totalmente descaracterizado. E isso ajudou também o Grêmio a ganhar do Cuiabá. Eu sei, ninguém precisa me contar, eu sei que o Cuiabá é um time muito fraco, muito limitado e que provavelmente vai cair no Campeonato Brasileiro. É realmente um time muito ruim. Então tem que dar esse desconto. O tamanho desse desconto, bom, cada um usa a régua que quiser. É claro que tem que dar um desconto. Mas eu também preciso lembrar que era um Grêmio, boa parte composto por reservas e com o foco colocado na terça-feira num jogo da Libertadores. E mesmo assim, nós praticamos um bom futebol. Dos 90 minutos dá para dizer que nós fomos melhores que o Cuiabá em pelo menos 60 e nós apresentamos dois caras que colocaram dúvidas na torcida, na imprensa e no Renato. Monsalve e Bright White. O que os caras fizeram no jogo de hoje é coisa realmente para a gente prestar muita atenção. E eu não me surpreenderia se pelo menos um deles aparecesse no time titular na Libertadores, terça-feira contra o Fluminense. Vocês concordam? Quem vocês preferem? Monsalve, Bright White ou os dois? Ou daqui a pouco nenhum? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.